Bom dia, alunos e alunas do oitavo ano. Aqui é o professor Jônifer, professor de Geografia. E como havia explicado para vocês na aula virtual, esse é o vídeo, que contém a análise, a explicação da semana 4, do PET 1 aí de Geografia. Bom, como tema, da semana 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de gráficos, em temas, em assuntos relacionados ao Brasil e a importância desses gráficos dentro da geografia. Primeiramente, nós sabemos que os gráficos são símbolos, utilizados para expressar a proporção, a realidade de uma forma mais direta. É um símbolo utilizado para nos orientar, para nos mostrar uma informação, uma estimativa, uma expectativa, algo que vai ser de fácil entendimento para nós. Utilizado os gráficos não somente dentro das ciências exatas, igual a matemática, mas também usa-se em qualquer outra área, igual, por exemplo, aí na geografia, para a gente analisar um determinado tema, certo? Primeira coisa, sabemos que existem diversas formas de gráfico, Existem os gráficos de coluna, como por exemplo essas imagens que nós estamos vendo, as primeiras, Temos aí as colunas na horizontal e colunas na vertical, justamente para a gente poder analisar o tema. O primeiro gráfico está mostrando para nós o ranking da produtividade de leite nas regiões brasileiras, A coluna que está mais alta aí é o sul, então significa que a região sul do Brasil é que mais produz leite, aqui dentro do nosso país. O segundo gráfico também é um gráfico que vem trazer uma informação em barras, A gente está vendo aí a representação do ranking da produção de leite da mesma forma, Só que agora em outro sentido. A gente está vendo ele no sentido de uma reta aí, no sentido horizontal. E nós também temos o terceiro gráfico, que é um gráfico em setores, também chamado de gráfico de pizza, Ele é arredondado e traz as mesmas informações, só que dentro então de um formato de pizza. No caso desse terceiro gráfico, nós temos a participação dos grupos de peixes na produção da piscicultura, ou seja, criação de peixes, E a gente pode perceber que a maior porcentagem aí é da tilápia, Que é o tipo, de peixe mais desenvolvido dentro do nosso Brasil. Bom, agora a gente vai analisar um pouco das atividades dessa semana envolvendo essa questão do gráfico dentro de temas geográficos. Na questão número 1, nós temos aí uma atividade que vai falar sobre a distribuição da população em setores da atividade. Primeira coisa, as atividades econômicas elas são divididas em setores. Nós temos a parte de agricultura e pecuária, que é o setor primário, o setor secundário, que são as indústrias, e o setor terciário, que são o comércio em geral. Nós temos esses três setores da economia. E nesse gráfico que a gente tem aí na questão número 1, nós vemos homens e mulheres na agricultura, homens e mulheres na indústria, homens e mulheres nos serviços, que são os comércios. Então, nos três setores da economia. A parte que está as colunas em azul representam aquela porcentagem no Brasil. A que está em cor de laranja é Minas Gerais. E o que está em verde representa a região sudeste, que é a nossa região. Nós podemos perceber, então, que o gráfico com a maior porcentagem, tanto no Brasil, quanto em Minas Gerais, quanto no Sudeste, está designado no último ali, na última coluna, que é as mulheres em serviços. Então, a maior parte, a maior porcentagem de empregos, vamos assim dizer, são para as mulheres na parte de serviços, tá bom? Esse é um gráfico, então, bem didático, de bem fácil compreensão. Aí vem as perguntas.
Na letra A, pergunta qual que é a atividade econômica que ocupa mais mulheres, tanto no Brasil, quanto no Sudeste, quanto em Minas Gerais, né? Então foi que eu expliquei para vocês qual que é. B. Quais atividades econômicas ocupam mais homens do que mulheres? Né? Tem uma atividade aí que os homens ganham das mulheres. Qual que é essa atividade? É a agricultura? É a indústria? Ou são os serviços? C. Considerando as três atividades, né, a agricultura, a indústria e os serviços, você vai descrever em qual espaço, né, em cada um desses três setores, né, quais são as atividades que são desenvolvidas em cada uma delas, né? E você vai falar, por exemplo, na agricultura, né, quantas porcentagem tem de homem, de mulher, o que que se faz? Na indústria, quanta porcentagem é do homem, da mulher? Podem especificar o Brasil geral, ou seja, somente a parte azul, não precisa pôr os três setores não, para não ficar muito extenso, né? E dentre essas atividades, existe alguma que é só no espaço rural? Dentro das três atividades, agricultura, indústria e serviços, tem uma aí que é só na zona rural? Qual que é? Na questão número 2, você vai fazer um gráfico. Nós temos aí uma tabela que mostra as 5 regiões do Brasil e a parte de população urbana, populações que vivem na cidade. No Centro-Oeste são 11 milhões, no Nordeste 38 milhões, no Norte 12 milhões, no Sudeste 74 milhões e no Sul 23 milhões de aproximado, né, de habitantes. Você vai montar um gráfico onde você passe para esse gráfico essas informações, né? Você vai analisar, né, esse gráfico e vai colocar para nós essas informações. Olha como vai ficar o seu gráfico aproximadamente, né? Porque nós temos aqui uma estimativa, né, desses gráficos, ó, as regiões e como que vai ficar. OK? Bom, é tranquilo, você vai montar esse gráfico e vai ficar prontinho aí no seu caderno, na sua folha separada, certo? Depois que você terminar de montar o gráfico, você vai responder essa perguntinha do final. Após construir o gráfico, explique quais são as regiões que concentram maior, né, população urbana. Quais são? Pode pôr as duas maiores, né, regiões aí que tem maior população urbana, de pessoas vivendo então na cidade. Bom, gente, é bem tranquilo, né, a análise de gráfico, o estudo, né, utilizando o gráfico, ele é muito importante para facilitar o acesso, a compreensão de alguns temas. Bom, semana que vem nós vamos iniciar o estudo preparativo para a semana de avaliação. Então estejam presentes nas aulas virtuais, ok? E eu deixo aqui então uma boa semana para vocês, uma ótima semana de estudo. E se cuidem.